Olá, pessoal. Aqui é o PC Vasconcelos, comentarista dos canais esportivos do Grupo Globo. E eu quero fazer um convite muito especial a vocês. Se inscrevam no canal do Rafael Pestana. Vale a pena. Rafael é um jovem, dedicado, talentoso. E se você se inscrever no canal dele, você vai desfrutar de conteúdo de qualidade. Faça isso. Se inscreva no canal do Rafael Pestana. O torcedor do Vasco, né, foi trazido a ele uma esperança absurda, né, de que as coisas iam acontecer e até agora nada. Muito se diz sobre a janela do meio do ano, mas nessa matéria diz que esses caras estão prometendo para vários times que eles vão tirar o time do buraco, que eles vão pagar dívidas, mas saem depois com mais dívida do que quando entram e dão calote e estão nem aí. E eles, na matéria, o que me chamou a atenção também é que fala na matéria, eles têm menos dinheiro do que dizem ter. Ou seja, a torcida do Vasco está preocupadíssima. William, você que torce por um time de SAF que agora está vivendo, né, numa lua de mel com a sua torcida, eu queria que você falasse aí do atual momento que vive o Vasco, né? E o que você vê sobre esse atual momento, né? O time que está quase sendo, né? Quase sendo rebaixado, não, mas está nesse caminho. Cara, é uma situação muito complicada. Quando a 77 comprou o Vasco, né, parte dos direitos do Vasco da Gama, eu comecei a pesquisar sobre a 777 e uma das primeiras coisas que eu já estranhei é que alguns clubes dela, né, estavam na segunda divisão. O Genoa é um exemplo disso, é um clube que estava na segunda divisão, já comandado pela 777, até conseguiu subir, né, o Genoa da Itália agora para a próxima temporada, mas foi algo que eu já de começo eu já estranhei. Mas no momento seguinte eu pensei, vamos esperar, né, porque eles prometeram investir muito dinheiro e tal. E num primeiro momento dava-se a impressão de que realmente esse dinheiro estava sendo investido, né? Com algumas contratações que saíram um pouco caras, por exemplo, a do Léo Pelé, que o Vasco pagou um dinheirinho para conseguir os direitos dele, também outras contratações que o Vasco teve. Só que o scout do Vasco, ou seja, os olheiros, né, quem cuida de procurar oportunidades, né, aquela questão da visão do mercado que o Botafogo vem tendo isso muito bem, o Vasco não estava conseguindo, não vem conseguindo, né, conseguir contratações nesse sentido de serem pontuais, né? Isso foi algo que eu estranhei. Poxa, o trabalho nesse primeiro momento não está sendo tão bem feito, né? Também a escolha do treinador, o Barbieri, todo respeito ao profissional, mas tinham outros profissionais no mercado mais preparados para um projeto tão ambicioso em um clube gigante como é o Vasco da Gama. Então a escolha já do Barbieri eu já achei também equivocada, algumas contratações que saíram caras. Então isso já me gerou um pouco de desconfiança no 777, né, por todas essas razões. E aí, cara, agora pensar nessa matéria aí que você citou, é muito complicado, porque como é que fica o torcedor do Vasco da Gama nesse momento, né? Mal no Brasileirão, com 9 pontos apenas, é a pior campanha da história do Vasco da Gama nos pontos corridos. Mesmo nos anos que o Vasco foi rebaixado, o Vasco tinha mais pontos tinha uma pontuação maior do que essa. Se eu não me engano, só em 2015 que o Vasco também tinha os mesmos 9 pontos a essa altura, só que eu acho que tinha um saldo melhor e tal. Ou seja, esse ano está sendo até o momento um dos piores para o Vasco. E, poxa, como é que acontece isso com um projeto tão ambicioso da 777, né, que se dizia ser tão ambicioso? E agora, como é que vai ser essa janela de transferência? Quais as contratações que o Vasco vai fazer? Outra coisa, quem vai ser o novo treinador do Vasco? O Barbieri já foi demitido há mais de 10 dias, se eu não me engano. E até agora não veio um novo treinador para o Vasco da Gama, é muito tempo. E se continuar assim, a cada rodada que passar, a situação do Vasco vai cada vez piorar. E aí o que acontece? Qual o profissional que vai aceitar treinar o Vasco da Gama nesse momento? Pois, talvez alguns, porque o Vasco da Gama é gigante. Só que, na medida que as rodadas continuarem passando e a situação do Vasco não melhorar, e essa indefinição continuar, menos atrativo vai ser a escolha para um profissional para ir para o Vasco da Gama. Então, é algo que
a diretoria precisa se alertar, os torcedores já estão com receio, né? Muitos torcedores já estão com receio de acontecer um novo rebaixamento. Então, assim, a 777 precisa prestar essa conta, e o Vasco, a diretoria do Vasco, enfim, quem cuida dessa parte precisa tomar todas as atitudes legais para o Vasco não sair prejudicado nessa história. Só a nível de comparação, uma coisa interessante, eu acompanhei muito quando o Botafogo foi o processo do Botafogo se tornar SAF. E desde o começo, o Botafogo alinhou um contrato que era muito bem destrinchado, num sentido de que mesmo que o investidor do Botafogo não tivesse as melhores intenções, ainda bem que até o momento parece que tem boas intenções, o Botafogo enquanto negócio para ele está funcionando, o Botafogo enquanto paixão, marca para nós torcedores também está cada vez mais evoluindo, né, do Brasileirão. Só que mesmo que ele não tivesse as boas intenções, no contrato que o Botafogo fez, já colocava cláusulas de que o investidor ele tinha que ter um investimento no Botafogo sempre proporcional a um pouquinho maior a renda que o Botafogo conseguisse, por exemplo, com venda de ingressos, com bilheteria, né, no caso, com venda de camisa, enfim. Ou seja, na medida que o Botafogo fosse conseguindo vendas, lucro de alguma forma, isso já obrigava, já no contrato, ao investidor do Botafogo, no caso de John Textor, no ano, e com a sua empresa, no ano seguinte, investir um percentual ainda maior no clube. Ou seja, foi um contrato muito bem feito. A SAF do Botafogo, o processo dela foi muito bem estruturado nesse sentido, né? Nós somos pioneiros disso, Pode falar, irmão. Desculpa te cortar, esse contrato do Botafogo assim, qualquer pessoa pode ver, todo mundo da diretoria antiga do Botafogo pode ver o contrato? Não tenho essa informação. Quando foram trazendo essas informações, tanto alguns jornalistas que eu acompanho botafoguenses, quanto comentaristas do Grupo Globo, da Sport TV, que traziam esse contrato a público, eles muitas vezes trouxeram até trechos do contrato. Então, eu acredito que o contrato esteja, alguma parte dele, seja domínio público. Porque o ponto a ser discutido é porque, assim, uma das maiores reclamações, até o jornalista Fábio Azevedo do Vasco estava reclamando, é que ninguém, gol deles, ninguém tem acesso a esse contrato. O único que leu foi alguns conselheiros e isso é um problema. Exatamente, e o Jorge Salgado, ou seja, a torcida fica falando, se não aportar vai rescindir, era o que todo mundo falava, só que ninguém sabe, ninguém leu. Então fica o disse contra o não disse, e parece que o Botafogo foi para outro caminho, né? Foi mais transparente, né? A transparência, em quase tudo na vida, a transparência é fundamental. E nesse caso do Botafogo em específico, o Botafogo, a diretoria e tal, a comunicação do Botafogo, na maioria das vezes foi muito transparente. Na medida que o Botafogo começou a pagar as dívidas, o Botafogo sempre colocava uma prestação de contas. No final do ano passado, o Botafogo colocou uma prestação de contas de como terminou o ano. Assim, então, o Botafogo, eu vejo com uma boa frequência a comunicação do Botafogo prestando contas para os torcedores, mostrando como é que está a situação financeira, o que já foi pago, tanto que o Botafogo já saiu do top 3 ou do top 5 dos maiores devedores do Brasil, se eu não me engano. Se eu não me engano, hoje o Botafogo já caiu para sexta, entre quem é que mais deve no Brasil. Eu não lembro agora a classificação, mas o Botafogo vem caindo cada vez mais, ou seja, o trabalho está sendo bem feito com transparência. E agora, voltando para o Vasco, não está acontecendo isso. Essa transparência, não prometeram mundos e fundos, prometeram muito dinheiro, tirar o Vasco dessa situação, né, colocar o Vasco no lugar de protagonismo que o gigante Vasco da Gama merece estar, né? Mas isso não está acontecendo até agora. E aí, por isso que eu reitero que, assim, quem cuida dessa parte, quem fazia parte da diretoria, ou faz ainda parte da diretoria, que montou esse contrato e assinou junto com a 777,
precisa, nesse momento, também prestar contas, porque caso se confirme, claro, houve essa denúncia, né, que é esse jornal que você falou, né, essa investigação, essa apuração pode estar acontecendo, só que quem está responsável por isso precisa prestar contas, porque o Vasco não pode ficar prejudicado dessa forma. Seria realmente uma situação, um beco sem saída para o Vasco se tomasse mais um prejuízo, se saísse dessa história com mais prejuízo do que entrou. Com certeza, e assim, é aquela parada. A SAF do Vasco tá realmente a deriva, parece estar à deriva, né? Tem irresponsabilidade da SAF lá atrás, antes até mesmo de comprar, estava ali no processo de compra, né? No começo do ano passado. E o Josh, se eu não me engano, foi o Josh que falou que era a última vez que o Vasco e o Flamengo se enfrentavam com essa disparidade de investimento, sendo que o Flamengo fatura 1 bilhão, faturou 1,5 bilhão, se eu não me engano, 1,2 bilhão. Arrumou a casa, né? O Flamengo vem arrumando as contas há mais de 10 anos. Um time que aporta 700 milhões não é um time, é muito diferente de um time que fatura 1 bilhão. Né? E o Flamengo tem as dívidas ali equacionadas de 200 e poucos milhões, e isso é muito pouco para uma dívida que já está equacionada, que vai ser paga ao longo dos anos. Então, tem essa situação. Eu acho que, assim, eu acho que nenhuma SAF é mil maravilhas, né? Como nenhum clube associativo também tem problemas. Até eu acho que o momento do Botafogo, que é muito bom, ajuda a não prestar muita atenção em momentos, algumas crises da SAF. Né? E também tem problemas, por exemplo, o preço dos ingressos, a torcida do Botafogo demorou a conseguir lotar o estádio Newton Santos nessa temporada, devido ao aumento no preço dos ingressos, que foi absurdo. Só quando a diretoria conseguiu colocar um tipo de promoção, mas que é muito voltado para os sócios, e quem não é sócio ainda está tendo que pagar um preço abusivo quando esgota os principais setores populares. Isso é um problema. Sim, e o Texo mesmo, a torcida do Botafogo, um tempo atrás, queria pegar ele, porque vendo o empréstimo do Jefinho, ano passado do Erisson, e também tem a questão também da forma que foi conduzida a SAF em vários assuntos, por exemplo, as dívidas, que o Texto falou que ele veio, não era para investir, não era para pagar dívida, sendo que se você assume um time, você tem que pagar. Mas, enfim, essas questões todas a gente vai conversar quinta-feira com mais calma com o Dorcésio, né? A novidade aí do canal, graças ao nosso padrinho Hélio de la Penha, né? Um grande botafoguense, né? Falou aí com o Dorcésio, e o Dorcésio gente boa demais. Quinta-feira aí o William já fiz o convite, a gente vai estar aí conversando com o Dorcésio Rafael, entrevista. Será incrível, épico, memorável, né? Trazer pela primeira vez um presidente em exercício aqui no Fael Entrevista. Irmão, e como você vê essa situação também da 777, essa notícia? Como você analisa também? Cara, eu acho que, assim, a melhor SAF, ou menos pior, porque se tiver uma SAF é porque o clube não está, na maioria das vezes, né, não está numa situação boa, é o do Botafogo. Né? Ainda mais no momento que está, dá uma tranquilizada. O Botafoguense estava muito, assim, nervoso com essa situação toda, porque teve o empréstimo do Erisson, teve o empréstimo do Jefinho, teve a questão do antes o Luiz Castro que falar a torcida proteger a venda do Jefinho, no caso. Isso, era um empréstimo depois de venda, obrigação de compra, e também a torcida pedindo muito, clamando fora Castro, e o cara não mandava o Castro embora. Depois o Botafogo fez um início de ano horrível, né? Muitos diziam que o Botafogo ia brigar ali por nada ou pelo rebaixamento, e o Botafogo está fazendo uma campanha histórica, um momento histórico. Né? Então, assim, eu vejo que a torcida do Vasco tem que ficar muito preocupado. Assim como o Cruzeirense ficou,
né? E está preocupado porque a SAF do Cruzeiro é uma SAF mais realista, mais a torcida do Cruzeiro vai demorar, ou não sei quando vai ter um time a nível Cruzeiro, É mas verdade. assim, para ficar realmente muito preocupado, porque não tem nenhuma transparência a SAF do Cruzeiro. Exatamente. Eu acho que uma SAF bem preocupante. Galera, faça o seguinte: se inscreva agora no canal do Rafael Pestana. Eu já estou inscrito e você vai curtir, vai ser um deboche.